Hoje eu amanheci de luto. Hoje eu amanheci com o coração pesado, triste. Uma noite complicada. Pesadelos, viradas na cama, água e água. Hoje eu amanheci de luto. Porque o que está acontecendo no Rio de Janeiro nada mais é do que a transformação, a materialização do que muitos já têm dito aqui. O governador Carlos Cláudio Castro nada mais fez do que subir no palanque. Ele mesmo disse a Guedinho, do Estúdio I, que se ele fizesse, cada vez que ele fazia uma operação menor do que a que ele fez anteontem, ele nem precisaria de propaganda política. Ele se reelegeria rapidinho. E é isso que nós temos hoje. Alguém que, para alçar o degrau da fama e do título de político, é capaz de pôr em risco, matar, decapitar, esquartejar pessoas. E não veio com esse papo de: Rosana, você está defendendo o bandido, eu estou defendendo o ser humano. Eu estou defendendo a Constituição brasileira. Eu estou defendendo a justiça. Eu estou defendendo o direito das mães de velarem a morte dos seus filhos com mais respeito. Eles são bandidos? Não sei, não me interessa. Meu papo aqui não é este, é sobre humanidade. Eu ontem, por isso, tive tanta dificuldade em dormir. Fiquei até tarde pensando e olhando a dor daquelas mães. E eu me reportei a Nossa Senhora. Depois que Jesus foi apedrejado, sangrando tanto, ele foi praticamente esquartejado, não é? Quebraram-lhe os ossos. E Nossa Senhora, ela restou aquele corpo inerte, ferido, mas santo, limpo. Logicamente que aqueles meninos não estavam limpos. Logicamente que eles podem estar envolvidos, porque, na verdade, o que se tem dito é que eram suspeitos. Então, se o seu filho... Aliás, não. Nunca vai acontecer com seus filhos, eu espero que não. Porque quem mora nos bairros ricos, esses estão protegidos. Quem não está protegido é o menino da favela, é o menino da comunidade, que sempre ficou com as sobras que vinham das elites, que viam seus pais trabalhando em condomínios de luxo, em casas de pessoas ricas, levando para casa o que sobrou do almoço, recebendo uma cesta básica no Natal, um mimosinho para cada criança. Eles sempre ficaram com o resto. Eles sempre, suas mães tiveram que se contentar com as roupas que eu não queria mais e dei. Eu sou tão boazinha, de um bocado de roupa. Eu dou, mas não faço propaganda. Porque eu sei que eu estou dando, que eu já usei, que eu já usufruí. A gente precisa entender que nada disso estaria acontecendo se tivéssemos um Brasil com educação igualitária, se tivéssemos uma sociedade igualitária, se todos tivessem direito a pelo menos 3 refeições por dia, a pelo menos uma moradia decente, digna, que não morasse em lugares com esgoto a céu aberto, com suas crianças brincando em meio aos ratos, e ainda as elites dizendo: eles criam anticorpos, por isso que eles não ficam doentes. Ficam sim. E a taxa, a sobrevida deles é inferior à de quem mora nas grandes cidades, nos bairros de luxo. Eles adoecem muito mais, mas precisam trabalhar mais também para lavar a latrina que a gente não quer lavar. Sim,
muitos jovens entram para o mundo do crime. Isso é lamentável? Sem dúvida nenhuma. Eu os estou defendendo? Não, eu estou apenas explicando ou quem sabe justificando ele estar no crime. Porque deve ter muito menininho rico, milionário aí, que é filho do dono realmente do crime. Mas nem se sabe. Ou se sabe, como é bem típico no Brasil, se finge não ver. E hoje essas mães choram com seus filhos no seu colo gritando. Uma, meu grandão, você foi embora. Outro, filho, porque você fez isso. A outra gritando, meu Deus, a cabeça do meu filho, e gritando histericamente não, dolorosamente. E nós fazemos o que com isso? Vamos comemorar a ação de Cláudio Castro, você vai ter um preço a pagar por isso. Ou você acha que o crime organizado vai deixar isso barato? Ou você acha que isso não é como rastro de pólvora, como um efeito dominó que pode acontecer neste país? As grandes guerrilhas começaram assim. O que é que Cláudio Castro quer exatamente? Ascender. Ele quer ser senador da República. Este monstro. Você não tem medo de falar? Não, não. Não tenho medo de falar. Eu tenho medo de não conseguir mais falar. Eu tenho medo de me trancar em mim mesma covardemente, como muita gente faz. Mas eu não. Se eu não falar, se eu não botar para fora o que eu sinto, eu me acabo. É preciso que vocês vejam o tamanho das comunidades. O Morro do Alemão é uma verdadeira cidade. É maior do que muitas cidades na Europa. Ali só moram bandidos? O que seríamos de nós que estamos lá embaixo no asfalto? E um dia Chico Buarque pregou numa música. Um dia eles vão descer para o asfalto. E neste dia nós vamos pagar muito caro por isso. Né? Me lembro da música dele quando ele fez Quando Seu Moço Nasceu Meu Rebento. Não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome para te dar. É esse rebento que aparece nas páginas dos jornais de uma forma brutal. Sei que muitos policiais sofreram com aquela operação. Eu vi policiais chorando, em prantos. A sensação que eu tive foi que eles diziam assim, meu Deus, o que foi que eu fiz, do que foi que eu participei? Porque sim, embora eles tenham recebido ordens e estivessem cumprindo o seu dever, é seu dever decapitar alguém? Como é que se explica? Eles entraram na mata com roupas camufladas e de repente saíram da mata de cueca. O que foi? Abriu-se um portal, eles entraram, tiraram tudo e saíram de cueca e se entregaram? Não, meus amigos. Haviam balas aqui, ó, bochecha estourada, significando que o revólver encostou aqui. Eles foram, na verdade, dizimados. E isso eu não gostaria que acontecesse. Eu não gostaria de carregar o peso de ver tantas mães chorando tanta dor, desesperadas, procurando o corpo do seu filho que estava ali tudo enfileirado, alguns com os braços, as mãos cortadas. O que é isso? O que é? Não houve um confronto lá, houve um fuzilamento. Não é possível que a violência neste país tenha chegado a este ponto partindo de quem deveria combater a violência. Se não conseguiram combater o tráfico até aqui, se unam em todos os estados para terem uma medida única, para que a nossa bandeira, ela flamule, sabe, de um jeito só para o Brasil inteiro. Aqueles corpos não são de menininhos bobos, mas são de pessoas com sonhos que sabiam nunca poderiam realizá-los, ou, por muita sorte, através da educação, que eles também não tinham muito. E hoje, gente, eu venho aqui
trazer meu luto, minha indignação, meu nojo de tudo isso que está acontecendo. Esse Cláudio Castro agora, ele colocou a responsabilidade pelo que está acontecendo hoje no governo de Leonel Brizola. Tanto tempo que que Brizola morreu e ele esteve 4 anos no poder e fez o que para corrigir isso? E eu me pergunto, como é que o povo do Rio de Janeiro vota num governador desse? Porque ele representa vocês? Cariocas eu sei que não, porque eu tenho muitos amigos. Conheço pessoas que moram aí. Ele não representa todos. Existe uma boa parte, mas aí é que vem o problema. O silêncio é cúmplice da desgraça. Quando você silencia, seja por que for, por medo, por covardia, né? Que é o medo, por não saber como fazer, aí eles tomam conta. Porque se tem uma coisa que essa raça não tem, é medo. Se tem uma coisa que essa raça tem, é ambição política. Sabe por quê? Porque às custas das mães, dos pais, daqueles que morreram, que eles vivem, que pagam seus planos de saúde, a escola de seus filhos, suas viagens maravilhosas. E agora, José, você deve lutar pela xepa da feira e dizer sempre muito obrigado. Isso é Gonzaguinha. Você deve rezar pelo bem do patrão e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo ter melhorado. Você merece. Você merece. Tudo vai bem, né? Tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé. Se acabarem seu carnaval, vai ficar como? A culpa é do governo federal. Não, a culpa é de Brizola. Não, a culpa é da ditadura que acabou. A culpa é do povo que quis eleições diretas. Nesse ponto eu até vou concordar. Um povo que quis eleições diretas, mas não sabe eleger. Não sabe votar. Cai na gaiva de políticos espertos, de raposas perigosas. São as raposas das 9 caudas coreanas. Perigosíssimas. E nós estamos aqui em meio a esse fogo cruzado. Não, gente, eu não lamento pelo bandido que morreu, mas para mim, bandido bom não é bandido morto. Para mim, não deveria haver bandidos, ou bem menos, se a eles fossem dados os direitos que todos têm nesse país. Se a eles fosse dada uma educação de qualidade, deles foi tirado tudo. Só restou o quê? Esperança só? Sim, alguns vivem da esperança e são decentes, porque nas comunidades não moram bandidos apenas, moram pessoas inocentes. E as famílias desses rapazes estão longe de serem coniventes, mas não tinham o que fazer. E para terminar, eu quero ressaltar uma coisa muito simples. Como é que pode, né? Se acreditar que o crime está organizado dentro da comunidade. Não, gente. As comunidades são apenas o QG de quem está na Farias Lima. O QG de parlamentares que estão aí, que foram responsáveis, inclusive, pelo assassinato de Marielle Franco, que mataram pessoas, como queima de arquivo. Vamos parar para pensar. Precisamos mudar o rumo da nossa consciência política. Seria interessante que você fosse ver as coisas que estão acontecendo. Alguns vão ver e não vão enxergar. Outros vão ouvir e não vão escutar. Outros vão abrir a boca para dizer merda, vociferar. Ah, que Cláudio Castro foi retado. Retado, ele vai queimar no fogo no inferno assim como você. Porque isso, gente, não vai passar incólume para Deus. Eu acredito.
Eu acredito, torço, oro e peço a Deus que faça justiça para este país. Eu já vi muita coisa, mas tal disfarçatez de um político eu nunca vi. Politicalha eu conheço desde a minha meninice. Agora, políticos bandidos que pregam fake news, que mentem, que usam o IA, a inteligência artificial, para mentir, para enganar, para ludibriar. Pastores que tomam dízimos das pessoas que menos poderiam estar dando dízimos. Eu não tenho respeito por eles. Eu não tenho respeito, eu não gosto. Acho que o dízimo é necessário, desde que ele seja livre, espontâneo, que seja da vontade de cada um. O que é que isso tem a ver? Tudo e nada. Não se fala em nome de Deus? Não é? Então, se fala em nome de Deus, como é que comemora? Porque eu vi pessoas de algumas religiões comemorando o ataque, porque não é seu filho, não é seu sobrinho. Enfim, eu estou de luto. Eu estou de luto.